Boa noite, irmãos. Eu quero meditar com os irmãos no tema Jesus pode transformar a sua vida. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. Vou fazer a leitura desse texto e a gente vai pensar um pouquinho sobre esta verdade, que Jesus pode de fato transformar todas as situações, Ele pode transformar uma vida. Jesus, Ele pode tudo. E nós temos que pregar isso também, porque essa é uma verdade que precisa estar presente em nossa caminhada cristã. Lucas, no capítulo 7, de 11 a 17. Eu vou fazer a leitura, que tem como título: Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Jesus pode transformar a sua vida. Você crê nisso de verdade? Ou essa é mais uma daquelas frases adesivadas no carro? Mais um chavão gospel? Porque a grande verdade é que Jesus pode sim. Esse texto mostra Jesus mudando uma situação que parecia impossível de ser mudada. A história é bem clara. Jesus, na sua caminhada, fazendo o bem por onde passava, Jesus começa o seu ministério, e o ministério dele não é um ministério só da cidade dele, ele começa a percorrer toda Israel, levando a mensagem de esperança. E o texto diz que ele não estava sozinho, ele estava com seus discípulos e uma grande multidão. Tamanho era o desejo das pessoas de estar perto de Jesus, tamanho era o desejo das pessoas de andar com o Mestre. Afinal, eles tinham contemplado Jesus operar grandes maravilhas, Jesus operar grandes milagres, levantar paralíticos, abrir olhos de cego, multiplicar alimento e alimentar mais de 5.000 pessoas. Jesus, então, na sua caminhada, ele ia agregando pessoas. As pessoas estavam com ele porque as pessoas sentiam e viam que Jesus era alguém especial, que Jesus podia de fato transformar vidas. E Jesus, então, com essa caravana, com esses que o acompanhavam, ele chega a uma cidade chamada Naim, uma cidade na beira de uma estrada muito importante, como é até hoje em Israel. E ele chega na porta dessa cidade com esse povo, com essa multidão, e eu fico imaginando como que era essa multidão com Jesus. Com certeza não era uma marcha fúnebre, com certeza não era uma multidão silenciosa, mas eu imagino esse povo cantando, louvando, exaltando a Deus, porque eles estavam com Jesus. E quem está com Jesus é alguém que é feliz, é alegre. Eu fico pensando que Jesus, com essa multidão, era uma multidão de festa, era uma multidão de júbilo, era uma multidão de alegria. Quem anda com Jesus é assim, é alguém que passa por lutas, que passa por dificuldades, mas por ter a presença de Jesus, são pessoas animadas, festivas, pessoas que estavam ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uma multidão de festa, uma multidão de alegria, uma multidão de gente
que confiava nas promessas do Senhor. Mas o texto diz que ao chegar na porta dessa cidade chamada Naim, eles se encontram com uma outra multidão. E essa outra multidão não é uma multidão onde havia alegria, festa ou júbilo, porque era uma multidão que respirava a morte. Era uma multidão de pessoas que estavam tristes por causa daquela viúva, por causa da perda do seu único filho. Era uma multidão marcada pela dor, uma multidão marcada por saudade, por luto. Eram pessoas que estavam vazias, sem rumo, sem entender toda aquela história. Duas multidões, representando dois grupos e representando dois tipos de pessoas. Aqueles que estão com Jesus, aqueles que andam com o Mestre, e por estar com Jesus, eles têm a vida preenchida. Eles confiam nas promessas do Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Mas há também aqueles que estão distantes do Senhor, vazios, tomados por luto, tomados por dor, tomados por choro. E aí, meus irmãos, eu fico pensando que aqui neste templo, há componentes, talvez, das duas multidões. Eu não sei como você tem vivido a sua vida ultimamente, mas a vida da gente é levada, muitas vezes, a estar com Jesus, mas quando a gente fraqueja, quando a gente não consegue crer nas promessas dele e colocar a fé em prática, porque esse é o nosso desafio, muitas vezes a gente está caminhando por uma multidão que não é a multidão do Mestre. Em qual multidão você está? Em qual caravana da vida que você está? Na caravana da vida ou na caravana da morte? Talvez há pessoas aqui, e a nossa igreja, ela tem esse costume, não é? De sempre orar por aqueles que têm um desafio, que têm uma luta, que têm uma dificuldade. Talvez há pessoas aqui que pensem que o seu problema não tem mais solução para ele. Que a sua vida, ela está naufragando. Mas esse texto nos apresenta um Jesus que pode todas as coisas. Esse é o Jesus verdadeiro. É aquele que você veio buscar nessa noite. É aquele que pode todas as coisas. Na minha família ele pode todas as coisas? Pode sim. Então está difícil, Jesus pode transformar. Nos seus negócios, nessa crise que o Brasil vive, há possibilidade de mudança, há possibilidade de que eu sobreviva a isso? Há sim, quando Jesus está no barco. Diante das dificuldades, do pecado que bate a porta, nos assedia o tempo todo. E muitas vezes fraquejamos, porque somos humanos, somos carne também. Há possibilidade de vencer? Há sim possibilidade. Porque as coisas impossíveis para os homens, elas são possíveis para o Senhor. E a gente precisa crer nessas promessas para que a gente vença. Jesus pode transformar a sua vida. E a prova disso, eu quero pensar aqui nesse texto, a prova disso, a primeira delas, é que ele se importa com os seus sentimentos. É por isso que ele pode transformar uma vida. Porque ele se importa com você. Tem uma música que diz isso, não é? Eu não vou cantar aqui, depois de tudo que foi cantado aqui, eu não sou bobo de cantar. Mas fala isso. Que Jesus, ele se importa com você. Ele se importa comigo. Jesus, nesse momento, não está olhando uma multidão de pessoas aqui. Ele está olhando cada um de forma individual. Ele está olhando para você. Ele está olhando para o seu coração. Porque ele sabe o que você passa. O texto diz, irmãos, que Jesus viu a dor daquela viúva. O texto fala, ao vê-la. Eu acho interessante esse detalhe, porque mostra o único Deus verdadeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas que ele vê de forma individual. Jesus não viu uma multidão de pessoas que choravam. Jesus não viu uma multidão que estava indo para o cemitério. Mas Jesus viu aquela mulher. Ao vê-la, o Senhor viu. E o Senhor se compadeceu dela. Significa que Jesus sofreu a dor daquela mulher. E compaixão é isso. É participar da dor do outro. Jesus sentiu isso. E por que Jesus sentiu essa dor? Porque a Bíblia diz que ele é o Verbo.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o único Deus verdadeiro, na pessoa do seu Filho, do Filho, né, da Trindade, o Filho, o Deus verdadeiro, na pessoa do Filho, ele veio a este mundo, ele encarnou, o Verbo se fez carne. A Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum do ser humano. Ele abriu mão da sua igualdade com o Senhor e veio a esta terra numa missão de busca e salvamento da humanidade. O texto diz de Filipenses no capítulo 2 que ele humilhou-se a si mesmo. A Bíblia diz, Isaías profetizando 700 anos antes do nascimento de Jesus, que ele foi desprezado, rejeitado, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Então, quando Jesus, ele via alguém sofrendo na sua caminhada, ele se importava com aquela pessoa. E se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, quando ele vê a sua luta, quando ele olha aquilo que você está passando, Jesus se importa com você, meu irmão, minha irmã, amigo que aqui está. Ele é participativo. A Bíblia diz que Jesus contemplava as multidões, lá em Mateus, no capítulo 9, verso 36, e vendo as multidões, ele teve compaixão deles, grande compaixão, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus se importa com você. Jesus com a sua multidão passando por Jericó. Um cego mendigo chamado Bartimeu que estava à beira do caminho, estrategicamente colocado para receber as esmolas daqueles que iam para a festa, para as festas em Jerusalém. Quando ele ouve aquela multidão passando, ele pergunta, quem é que está passando aí? E alguém fala, é Jesus de Nazaré. Jesus, um nome comum naquela época. Mas quando ele ouve Jesus de Nazaré, como morava na rua, na beira de uma rodovia, e naquela época não tinha e-mail, zap, não tinha nada disso. Era falando. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré. E quando alguém diz, é Jesus, o texto diz que ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz lá em Marcos, no capítulo 10, que as pessoas cercavam Bartimeu, as pessoas tentavam calá-lo, mas ele continuava a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos pensando que Bartimeu incomodava, mas Bartimeu gritando cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece, você lembra? Jesus para, porque Jesus se importa com o clamor. Jesus se importa com aquele que reconhece que os recursos que ele tem não valem de nada diante de alguns problemas. E Jesus para, chega para aquele cego e faz aquela pergunta que todo mundo quer ouvir, que você quer que eu te faça? E ele fala que eu quero ver, eu quero contemplar de novo. Jesus cura Bartimeu e o texto diz que ele segue Jesus estrada fora, servindo a Jesus e fazendo parte daquela multidão da vida que seguia a Jesus. Irmãos, às vezes nós estamos cegos, mendigo, a vida nos leva a ficar à beira do caminho, e é nesse momento que eu preciso crer que Jesus transforma, e que a prova disso é que Ele se importa com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu passo. Precisamos, irmãos, clamar ao Senhor, precisamos gritar como Bartimeu, precisamos tomar uma posição pública como Bartimeu, no meio de multidão, no meio de todo mundo. Bartimeu não quis nem saber, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu quero ter a vida transformada, eu quero ver novamente, porque eu perdi a minha visão. E clamar, irmãos, quando nós clamamos, Jesus para, nos ouve.
E ele atende segundo a vontade dele. Jesus se aproximou daquela mulher e disse: não chores. Uma coisa meio esquisita, né? Você chega para uma viúva que perdeu o filho e fala para não chorar. Mas o que Jesus estava dizendo: eu estou aqui com você. Eu me importo com você. Eu estou do seu lado. Você não está sozinha. E Jesus diz para você nessa noite: você não está sozinho. Eu estou com você. Confia, entrega, que eu estou com você. Jesus pode transformar a sua vida, e a segunda prova disso é que ele sempre mostra um novo e vivo caminho. Jesus, ele se importou com aquela mulher e foi o primeiro passo, viu, chegou perto, deu a sua palavra: eu estou do seu lado, você não precisa se desesperar. Mas o texto diz que Jesus não fica só nas palavras. Jesus mostra um novo e vivo caminho. Jesus participou de forma efetiva da dor daquela viúva e do sofrimento daquela viúva. Ninguém pediu Jesus para fazer nada. Não teve ali Pedro cutucando Jesus: Jesus, faz alguma coisa ao sofrimento dessa mulher. Mas Jesus, comovido, ele agiu pela sua própria iniciativa. O texto diz que Jesus chegou e tocou ali naquele esquife, naquele caixão. Jesus passa então ali diante da lei de Moisés, ele se torna impuro para o ritual do templo, para a religião do judeu, mas Jesus ele não se importa com isso. Ele quebrou paradigmas. O texto diz que Jesus toca naquele caixão. Aquelas pessoas, elas tinham só um caminho, que era o cemitério. Aquelas pessoas só tinham um local para ir, que era enterrar aquele jovem. E eu não sei se você já contemplou uma situação assim. Eu contemplei. Quando eu tinha 16 anos, minha irmã, com 17, ia fazer 18 no próximo mês, em maio, que eu nem lembro o ano, tem tanto tempo. Minha irmã foi diagnosticada de câncer. E com 6 meses o câncer tomou a vida da minha irmã. E minha irmã foi ceifada. Minha irmã morreu. E a pior dor é a dor de uma mãe que leva um filho para o cemitério. Nenhuma mãe deseja isso. Nenhuma mãe planeja isso. A gente pode fazer uma pesquisa em 100% das mães. Você quer morrer antes do seu filho ou você quer enterrar seu filho? Todas, elas desejariam morrer antes dos filhos para não ter que levar um filho para o cemitério. Aquela multidão da morte, da dor, do luto, eles tinham apenas um caminho: cemitério. E cemitério, irmão, significa morte. Significa saudade, é um caminho sem volta. Aquele jovem morto estava sendo conduzido por pessoas. E assim é a vida daquele que está sem Deus, aquele que está na multidão da morte. Ele é conduzido por alguém. E uma pessoa que não é conduzida por Deus, é conduzida por si mesma. E quem é conduzido por si mesmo é conduzido pelo pecado. A Bíblia diz sobre o pecado que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz ainda, em Romanos 6:23, que o salário para esse pecado é a morte. Então pecado é errar o alvo, é desviar-se da lei de Deus. Se a história terminasse aqui, estávamos perdidos, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Assim como aquele jovem estava sendo conduzido para o cemitério, hoje há muitos que estão sendo conduzidos para o cemitério. Talvez não de forma literal, mas a morte tem chegado a eles, porque estão distantes do Senhor. A carne tem tomado conta da vida. Talvez há pessoas aqui que ainda não assumiram um compromisso com Deus, sério. Aquele compromisso de uma entrega total, aquele compromisso de morrer para o mundo e viver para Deus. Estão a caminho do cemitério, correm grande perigo, porque aquele que morre com Jesus, ele não corre perigo nenhum. A morte é algo natural, não é o fim.
Porque há eternidade para aqueles que estão com Jesus. É uma verdade que é fácil de ser acreditada. Mas a verdade também de que aqueles que estão sem Jesus, se morrerem, passarão uma eternidade sem Ele, também é verdade. Isso acontece. E muitas vezes vivemos a nossa vida preocupados com aquilo que sentimos. Uma vez um jovem falou comigo bem assim: pastor, eu não senti ainda que eu devo me converter a Jesus. E eu falei com ele, faça rápido, porque você não sabe se você vai acordar amanhã. Ele arregalou o olho para mim. E eu falei, se você não tomar essa decisão e partir, você passará uma eternidade sem Deus. A Bíblia diz, irmãos, que há caminhos que parecem certos ao homem, mas são caminhos que conduzem à morte. Provérbios, no capítulo 14, o verso 12. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele é extremamente corrupto. Quem o conhecerá? Diz Jeremias no capítulo 17. Aquela mãe estava fazendo a última viagem com o seu filho. E ele não voltaria com ela. Ela voltaria sozinha. Mas Jesus chega e toca naquilo que está morto e traz a vida. O Todo-Poderoso tem poder de parar a sua vida, talvez vida que está indo para um caminho que não é o caminho dele, para um local que não é o local dele. Mas Jesus é aquele que tem poder de parar, tocar e o milagre acontecer. Pode estar cheirando mal, pode ser improvável aos olhos humanos, mas Jesus é aquele que tem poder de transformar o nada em tudo. Jesus é aquele que tem poder para transformar a sua vida. Ele tem poder para transformar a sua história. Jesus, então, ele se importa com a dor daquela mulher, ele apresenta um novo caminho a ela, mas Jesus também, ele opera o milagre necessário. Jesus ordena e o milagre acontece. Coisa linda. Eu não sei você, se você estivesse num velório, talvez aqui na igreja, e alguém tocasse no caixão, e o morto sentasse e começasse a falar, eu não sei qual seria a sua reação. A minha provavelmente seria correr. Eu nunca vi isso. Mas Jesus toca naquele caixão, aquele jovem senta e começa a falar. Jesus dá a palavra de ordem. Irmãos, quando Jesus dá a palavra de ordem, não tem situação complicada, não tem nada que segura. Jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus senta, o jovem senta e começa a falar. Jesus ordena e o milagre acontece. Interessante é que o milagre atingiu todas as pessoas, não só a viúva. Não só aquela viúva que sofria, mas ela foi tomada de grande alegria. O que eu acho interessante é que os parentes dela, talvez alguém que a conhecia, o vizinho, ele também é tomado por essa alegria. Porque o milagre que acontece, ele atinge a outros, não fica restrito àquele que foi beneficiado, mas beneficia a todos. Lembra das duas multidões? Eu fico imaginando a multidão de Jesus. Eles já tinham visto o paralítico andar, pães e peixes alimentando mais de 5.000 pessoas, cegos abriram os olhos, mas quando eles viram um morto ter vida novamente, eu fico imaginando a festa que foi. Eu fico imaginando aquela multidão da vida, ela foi tomada de ainda mais vida, de ainda mais júbilo, de ainda mais alegria. Mas aquele milagre também, ele atinge aquela multidão de morte. Aqueles que estavam chorosos, aqueles que estavam em luto, aqueles que estavam sentindo uma dor profunda, eles também são tomados por aquele milagre. E as duas multidões se tornam uma multidão só. Uma multidão só de vida, uma multidão só de alegria, uma multidão que busca o Senhor.
O milagre que acontece em sua vida, ele atinge a todos. Essa é a grande verdade. Eu me lembro que no ano de 1998, meu irmão, eu tenho um irmão, que é 5 anos mais novo que eu. Eu me lembro que meu irmão sempre foi muito estourado, aquele menino assim que estalava o dedo, ele mudava o comportamento e partia para cima de quem fosse que tivesse que partir para cima. Teve uma vez que um menino jogou alguma coisa nele e ele estava brincando com uma espingarda de chumbim. E aí o menino jogou uma coisa nele e ele falou, se você jogar de novo, vou te dar um tiro de chumbim. E o menino jogou, ele deu um tiro no menino e pegou no olho do menino. E aí foi aquele desespero. Eu vi o meu irmão correndo para casa, daqui a pouco a confusão armada. Mas aquilo fez o meu irmão fazer o que todo mundo faz quando está na hora do aperto. Que é o quê? Ir para a igreja. Todo mundo faz isso, né? A gente sem Deus, sem igreja, aquela família criada sem nada. Meu irmão foi para a igreja. E eu vivi uma vida muito ruim. Eu conheci o crack em 98. 98 eu conheci o crack. Hoje é uma epidemia, eu conheci em 98. Vivia nas drogas, vivia no mundo, sem Deus, uma vida vazia. A minha mãe me levava na igreja, de vez em quando, aquele crente muito meia boca, que vai assim uma vez por mês na igreja, no EBD, e nem fica para assistir o culto, era a gente. E aí eu aprendi que Deus era bom, mas a minha vida foi tragédia. A minha irmã morreu. Eu falei, como que Deus é bom se Ele levou a minha irmã, que não tinha 18 anos? Como que Deus é bom se o meu pai, 6 meses antes da minha irmã morrer, ele pediu o divórcio da minha mãe e foi embora. E minha mãe viveu sozinha, teve um outro companheiro. E naquele início de relacionamento, um adolescente, a crise veio, o conflito veio. Como que Deus é bom? E eu fui me afundando cada vez mais nesse mundo. Cada vez mais. Mas um vazio muito grande dentro de mim. Tinha uma arma de fogo na minha casa e eu pensei várias vezes em me matar com aquela arma. Teve um dia que eu peguei ela, engatilhei e ia me matar. Vazio. Porque eu me drogava a noite toda, gastava meu salário todinho. E não tinha paz, não encontrava nada que me satisfazesse. Embora o mundo me oferecesse tudo. Mas quando meu irmão foi para a igreja, eu comecei a ver alguma coisa diferente nele. Aquele menino rebelde, aquele menino complicado, ele começou a mudar. Eu me lembro que naquela época eu estava no 3º ano do 2º grau, naquela época era assim. E tinha uma jovem que estudava comigo e aquela jovem começou a me evangelizar. No ano de 98. E ela começou a falar de Jesus para mim. Eu chegava na sala doidão. Chegava na sala, quando eu ia estudar, não tinha responsabilidade com nada. E aquela jovem começou a falar de Jesus para mim. E eu vi no meu irmão, depois naquela jovem, que tinha algo especial na vida dela. Ela não fazia o que eu fazia. Eu curtia. Tinha aqui agora é uma adventista, não é? Tinha um clube ali, que eu nem lembro o nome, eu vinha para cá direto. Nem lembro o nome mais aqui, ó. No final da praia. Quantas vezes eu me droguei na beirada dessa praia aqui? Muitas vezes. E aquela jovem diferente. E ela então começou a me chamar para ir para a igreja. Começou a me chamar para ir na igreja dela. E eu fui enrolando ela durante 1 ano. 1 ano inteiro eu fui enrolando ela. Eu vou e não ia, eu vou e não ia. Ah, tem que cortar o cabelo. Tem que comprar uma calça. Tem que comprar um sapato novo. E ficava enrolando desculpas em cima de desculpas. Eu sou daqui de Vila Velha. Teve um dia que terminou o ano, ela falou bem assim, vamos no Jesus da Verão? Eu falei, eu vou no Jesus da Verão, pode me esperar. Vão junto? Eu falei, não, me espera que eu vou estar lá.
Naquele dia eu fui para uma festa. Naquele dia eu bebi tanto, cheirei tanta cocaína. E quando eu estava chegando em casa, já tomado pelo remorso que eu combinei com ela de ir, não fui, eu contemplei uma cena de um assassinato. Bandidos matando um policial, quase em frente da minha casa. E quando eu fui lá para tentar, depois que os bandidos fugiram, eu falei, eu vou no carro para tentar ajudar, que talvez tenha alguém, com certeza tem alguém ali ferido. Aquele homem pensando que eu era o bandido que estava voltando, atirou 3 vezes contra mim e contra um outro amigo. E, irmãos, eu vi a bala passando assim, batendo na parede atrás. Aquele dia quase que eu morri. Mas eu me tornei celebridade, porque eu vi o assassinato. E todo mundo me perguntando, e eu falando. Isso era 00:00, 1h da manhã. Aquela jovem aparece na rua. E ela olha para mim e fala bem assim, olha a vida que você está escolhendo. Essa é a vida que você escolheu. Essa é a vida que você quer. Se fosse você, você passaria a eternidade aonde? Se fosse você. E aí, meus irmãos, eu fui para casa, tentei dormir aquela noite e não consegui. Não consegui porque tudo vinha na minha cabeça. A mudança do meu irmão, aquela jovem, a vida que ela tinha com Jesus. Eu olhava aquele morto, pensava naquele morto, falava, se fosse eu, o que seria de mim? Eu fui tomado de um pânico, eu fui tomado de um desespero tão grande, um filme ficou passando na minha cabeça. Se fosse eu estaria no inferno. Se fosse eu, passaria uma eternidade sem Deus. Será que Jesus pode fazer na minha vida o que Ele está fazendo na vida do meu irmão, o que Ele fez na vida dessa jovem? No outro dia, aquela jovem fala, vamos no Jesus da Verão? Eu falei, eu vou. E fui. E fiz a mesma coisa. Vai que depois eu chego lá. Só que eu estava acostumado a chegar em festa 10h da noite. Quando eu chego lá, a banda, boa noite, gente, até amanhã. Aí acabou. Eu achei estranho, né? Não estava acostumado. Mas no domingo eu fui na igreja com ela. Cheguei na igreja, o pastor não estava, um irmão conduziu o culto, pediu para o visitante ficar em pé, aquela coisa toda, né, daquele tempo. E eu fiquei desesperado com aquilo, sentado lá no último banco, com medo, tudo estranho. Até porque eu fui uma vez numa igreja que tiveram uma mensagem apocalíptica lá, e eu nunca mais voltei à igreja com medo. Mas foi legal, o povo da igreja ficou assustado comigo, o pessoal me conhecia no bairro. No outro domingo eu voltei. No outro domingo o pastor começou a pregar. E o pastor começou a falar da minha vida todinha no sermão dele. E eu ficava pensando, quem falou da minha vida para ele? Ele nunca me viu. E ele falava de coisas que eu nunca falei com ninguém. Nunca falei com ninguém. E eu me lembro que aquele pastor começou a fazer um apelo com aquela música, ao único que é digno de receber. E falando que Jesus aceita todos, que Jesus pode mudar a vida de todos, Jesus pode transformar qualquer um. E eu falei, eu sou um qualquer um, porque eu me considerava um cego mendigo à beira do caminho. Naquele dia o pastor fez um apelo. Era igual MMA, eu tomando, o Espírito Santo me batendo, eu apanhando e tonto já, o pastor fez um apelo. Vem aqui na frente quem quer entregar a vida a Jesus. Eu não consegui ir. Não consegui. Havia um peso sobre mim, de maldições, de pactos, de orações que eu tinha feito ao diabo, e eu não conseguia. E o pastor, então, mais uma vez usado por Deus, falou bem assim, pede a pessoa que está do seu lado para te trazer.
E eu falei com aquela jovem bem assim, você me leva? Ela prontamente pegou na minha mão. E quando ela pegou na minha mão, eu senti uma leveza que eu nunca tinha sentido na minha vida. Vim na frente, entreguei minha vida a Jesus. Me tornei um crente, novo convertido, ia em velório, ia em chá de bebê, ia em semana de oração, ia em tudo, doido com aquilo. O pessoal do mundo, meus amigos, me chamando de pastor, o pastor chegou, e mal sabiam que eu ia ser um pastor mesmo. E um dia eu ouvi o chamado de Deus e fui para o seminário. Chamado missionário, meu chamado é missionário. Eu amo isso. Os irmãos oraram aqui pela Transcapixaba, a gente estava em Guaçuí com 115 voluntários. Meu pastor passou uma mensagem para mim, falando bem assim, a gente está orando por você. Eu falei, oba, eu tenho um pastor que ora por mim. Coisa linda. Fui missionário aqui no nosso estado, hoje eu coordeno a junta que eu fui missionário. Se hoje eu sou um pastor, irmãos, é porque alguém foi milagre, alguém decidiu ser milagre. Alguém falou, eu quero ser milagre. E isso atingiu a minha vida. Batizei minha mãe, casei meu irmão. Estou aqui porque alguém foi milagre, porque alguém pegou na minha mão, porque alguém investiu na minha vida. Aquela jovem se tornou uma amiga, aquela jovem se tornou namorada. Eu fiquei preocupado, falei, como é que eu vou beijar ela? Eu nunca namorei menina de igreja. Aí ela viu o problema, ela me agarrou e me beijou, vindo de Jesus da Verão. Jesus da Verão faz parte da minha vida, irmãos. Me agarrou dentro do ônibus e me deu aquele beijão. Eu falei, agora tá beleza. Aquela namorada se tornou noiva. No ano de 2001, nós nos casamos, né, amor? E em setembro, mês que vem já é setembro, 16 anos de casados. Sabe por quê? Porque alguém decidiu ser milagre, e o milagre me atingiu. Meu irmão é servo de Deus, mora nos Estados Unidos. Minha esposa foi um milagre, meu irmão foi um milagre. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu cheguei aqui, é porque alguém foi um milagre. E aí eu pergunto para você, terminando essa reflexão, qual milagre que você precisa na sua vida? Mas a outra pergunta é, você está disposto a ser um milagre na vida de alguém? Talvez tenha alguém que você luta há muitos anos para que ele sirva ao Senhor, se coloque diante de Deus e fale, Senhor, eu quero ser um milagre para que essa pessoa seja alcançada. Irmãos, se Jesus me salvou, a vida que eu levava, isso prova para mim que Ele pode salvar você, que talvez aqui está e ainda não assumiu um compromisso com Ele. Eu tive coragem. Jesus me capacitou com essa coragem. E eu me rendi a Ele. Há pessoas aqui que precisam se render a Jesus. Há pessoas aqui nessa noite que precisam se entregar ao Senhor. Há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão. Senhor, eu tentei de todas as formas. E eu estou como esse jovem indo para a morte. Mas toca na minha vida, Senhor. E transforma a minha vida. Eu quero orar com você. Eu queria pedir ao Sidney que tocasse uma música e que você abaixasse a sua cabeça para orar. Ore ao Senhor, por favor. Conversa com Deus. Como está a sua vida? Jesus pode transformar a sua vida, é um chavão ou é uma verdade que você crê?
Jesus pode transformar a sua vida, operar um milagre no seu coração. É algo verdadeiro na sua vida. Às vezes somos tomados pela dor como essa mulher. Às vezes somos tomados pelo desespero como essa mulher. Estamos mortos sendo conduzidos por outros. Mas Jesus se importa com o que você sente, meu irmão, minha irmã, amigo que aqui está. Ele se importa com você. Se você clamar como Bartimeu, se você pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor para você hoje. Ele opera um milagre na sua vida. Ele te dá um novo e vivo caminho. Ele me deu esse novo e vivo caminho. Ele plantou sonhos no meu coração de alguém que não tinha esperança, de alguém que conseguiu perdoar e vive a vida. Ele quer fazer isso com você. Jesus, Ele opera o milagre necessário. Ora ao Senhor nesse momento. Abaixe sua cabeça. Há pessoas aqui que com certeza não viveram a vida que eu vivi, mas que tem uma história. E Jesus se importa com a nossa história. Há pessoas aqui que talvez não tomaram a decisão por Cristo e já vieram neste tempo em algumas vezes e voltam para casa com o mesmo desespero porque não conseguiram tomar uma decisão ao lado de Jesus. Jesus te chama hoje, meu irmão. Ele está olhando para o seu coração. Ele quer entrar na sua vida e mudar a sua história. Eu gostaria de orar com você que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Eu queria que você levantasse a mão onde você está, pedindo: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu coração, transforma a minha vida. Alguém aqui nessa noite quer assumir esse compromisso com Jesus, de entrega, de rendição? Jesus, entra no meu coração. Eu já ouço do Senhor, mas eu não tenho certeza de salvação. Eu quero ter essa certeza. Jesus te dá, mas você tem que tomar uma decisão ao lado dele. Você quer tomar essa decisão? Você quer se render a Jesus? Quero te convidar a levantar a sua mão. Se esse é o seu desejo, se essa é a sua necessidade, se você não quer ir embora mais com aquele sentimento de que está faltando algo, você quer entregar a sua vida ao Senhor? Alguém que quer tomar essa decisão? Mas talvez há pessoas aqui, uns talvez já tomaram essa decisão. Eu já sirvo o Senhor, só que eu me sinto como aquele jovem morto. Eu preciso de um renovo, eu preciso de um milagre na minha vida. Há pessoas aqui que precisam se tornar milagre para outro. Há pessoas aqui que precisam de um milagre na sua vida. Eu queria te convidar também a levantar a sua mão para a gente orar. É o ato da gente orar junto e pedir ao Senhor: Senhor, opera na minha vida. Amém. Deus abençoe você. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, opera na minha vida. Há mais alguém? Eu quero, Senhor, esse milagre na minha vida. Eu preciso, Senhor, da intervenção do Senhor na minha vida, mudando a minha história. Há mais alguém que precisa desse milagre na sua vida? Amém. Deus abençoe. Mais alguém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar. Se coloca de pé. Vamos conversar com Deus. Se você já tem vida em Jesus, glorifique a Ele por isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor pegou na minha vida também. Se hoje você assume um compromisso com Ele, você ore ao Senhor, fale: Senhor, eu entendi hoje. Marca essa data na minha agenda, Senhor, a data da mudança. E se você quer assumir um compromisso de servir a Jesus e não levantou a sua mão, procure alguém da igreja. Procure a pessoa que estiver na porta. Fale comigo, fale com os pastores da igreja.
porque eles irão te ajudar, nós iremos te ajudar nos próximos passos da sua caminhada. Vamos conversar com Deus? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso e Santo, glória, honra e louvor sejam dados a Ti, Deus. Eu te louvo, Pai, pela vida. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor, assim como operou no passado, naquela família que estava desfeita, naquela multidão que andava desesperada, o Senhor é aquele que opera hoje no nosso coração. O Senhor é aquele que olha para nós, olha para cada um que está aqui, porque o Senhor se importa. O Senhor sempre apresenta a solução, o Senhor sempre apresenta um novo caminho, e o Senhor sempre opera o milagre necessário. Deus, opera o milagre na vida de cada um que nesta noite levantou a mão, porque necessita de uma intervenção do Senhor. Eu não sei qual, mas o Senhor sabe. Que o Senhor opere na vida dos meus irmãos e transforme a vida de cada um deles. Se há pessoas aqui, Deus, que ainda não têm certeza desta salvação em Cristo Jesus, que nessa noite, Deus, mesmo sem levantar a mão, que o Senhor olha o coração, o Senhor olha o profundo, que haja uma decisão de andar ao teu lado também. Eu te louvo, Deus, pela vida que o Senhor tem dado aos teus servos, e peço, Deus, que esta vida se renove e que esta reunião, este culto, neste tempo de adoração, seja um renovar do Senhor na nossa vida. Nos abençoe, Deus, e perdoe as nossas faltas. É o que nós te clamamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar. Deus abençoe a sua vida. Minha esposa, se coloque de pé. Minha esposa está aqui na frente, Fabiola. Tá bom? Obrigado, meu amor, porque você investiu na minha vida.